Bom, agora são 8 horas e 17 minutos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, hoje terça-feira, 31 de agosto de 2022, estamos aguardando aí as últimas medições sobre temperatura, falando de clima, mas com certeza, ou pelo menos seguramente aí, essa foi uma das noites, madrugadas mais frias do ano aqui na nossa região. Campos tem essa particularidade da planície maravilhosa, e que nos traz um ventinho de, como diz lá na roda, de cortar, muito, muito, muito frio, e a sensação térmica também bem abaixo aí do que registram ou registraram os termômetros durante essa madrugada, que foi de 13 graus a mínima aqui em Campos. 8h18, voltando com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, além do apoio de Green Energia Solar. Programa hoje conversando com o secretário de Recursos Humanos e de Administração do município de Campos, professor Vainer Teixeira. Arnaldo, volto com você para a gente seguir com a nossa conversa aí, por favor. Vamos lá, a gente precisa seguir, mas Vainer, eu queria que você deixasse uma orientação aqui também para o servidor, dessa dúvida da nossa conversa toda do bloco anterior, porque ainda tem dúvida sobre essa questão de quem é cedido, porque tem sessão onerosa, tem sessão que é quando é recíproca, então tem muita gente na dúvida ainda de se vai receber um benefício, se vai receber outro, se vai receber os dois, se vai ter que optar por um ou por outro. Quem ele procura? Que procure a nossa recepção na Secretaria de Administração, no SESEC. Os recursos humanos também de cada secretaria estão por dentro da matéria, mas a gente vai ter o maior prazer, né, de estar recebendo esse grupo, que é um grupo expressivo. Nós devemos ter hoje em torno de 400 servidores, ou que estão em sessão onerosa ou que estão em sessão recíproca, não é? Então a gente está preparado para recebê-los lá. Cada situação é uma situação, mas a lei é clara. Não pode receber dois. A lei é clara nesse ponto. Isso. Vainer, agora vão aqui perguntas dos ouvintes. A entrevista com você sempre enche de pergunta de ouvinte, que também é servidor, né? Carlos Rego. Cheguei agora. O novo auxílio alimentação será pago no 5º dia de setembro ou apenas no 5º dia útil de outubro? A lei foi aprovada no mês, me parece no dia 5 de agosto, não é? Ela foi, quando o prefeito assumiu o compromisso, seria no mês subsequente. O mês subsequente a agosto é o mês de setembro. Então está contando o benefício a partir de 1º de setembro, será pago no 5º dia útil de outubro. Então a própria lei, eu não vi, eu confesso que eu não vi. Não, é a aprovação. Então o texto da aprovação e o texto da vigência, né? Então quando aprova em agosto e a vigência da publicação. Então a publicação foi no finalzinho de agosto. No início de agosto. Não, porque a aprovação e a publicação. Então você tem a data de publicação da lei. E houve um interstício por conta de negociações ainda envolvendo segmentos que efetivamente nós tínhamos dúvida, tá? Com problemas internos de natureza mesmo de administração, envolvendo diretores, vice-diretores. Então, isso foi efetivamente pacificado para que a lei fosse, então, publicada. Então, o benefício está valendo do dia 1º de setembro para frente. A partir de amanhã, então, que começa a contar para o benefício, recebe... Paga em outubro. E paga em outubro. Uma outra dúvida aqui agora da Bernadette Pereira Bretas, ela pergunta sobre uma questão que acho que na nossa última conversa falamos muito, que tinha um passivo de férias, né? Sim. E ela pergunta o seguinte: as férias vão ser pagas corretamente? Estavam sendo pagas depois que se tirava as férias, às vezes 2, 3 meses depois. Como que está esse cenário de férias que foi um passivo que vocês herdaram na administração? Salvaguardado a educação, que de certa forma quase sempre recebeu as férias por ser recurso do Fundeb no período adequado, todos os servidores da prefeitura, ou seja,
em torno de 9, 10 mil servidores, excluindo os professores, estavam com férias entre 3 a 5 férias vencidas. Isso resultou num passivo absurdo. A recomendação da Secretaria de Administração para todos os servidores é que é compreensível até 2 férias. Né? Então, é uma diretriz que nós estamos dando para frente. E estamos concedendo férias deste passivo. Até agora, este ano, Arnaldo, nós já pagamos, estamos chegando a 16 mil férias. Se você pega o quantitativo de 10 mil, 11 mil servidores e divide por 12, é o número de férias que você tem que conceder a cada mês. Então é altamente previsível. Cada gestor tem que pegar a quantidade dos seus servidores, dividir por 12 meses, para poder planejar as férias para frente. Esta é a recomendação da Secretaria de Administração. A concessão, a não fruição ou a não concessão, né, de férias não é política dessa gestão. Não é? É compreensível que até 2 férias a pessoa, seja porque ela quer fazer uma férias mais eletiva com os filhos, seja que quer fazer um tratamento, isso é compreensível. Mas acima de 2 férias a lei não permite. E nós estamos sendo muito também disciplinados com isso. Nós estamos acertando para trás. Isso significa, se você pega esses 16 mil férias concedidas até agora e divide por 6, 7 meses, você vai ver a margem a mais que nós estamos pagando. E vamos continuar pagando. E aqueles servidores que efetivamente têm alguma férias que não receberam, podem procurar. Não é lógico que tem muitos serviços que não podem parar. Então, há uma questão da fruição, que a gente confia a cada RH, mas até isso a gente está atento. E a novidade na gestão é que, a partir de junho do ano passado, eu tomei a decisão de publicar todas as férias. Portanto, o Diário Oficial ele está refletindo o período de cada férias para que não haja questionamento para trás. Não é? E também o servidor pode estar olhando o Diário Oficial, discordar de alguma coisa, deve procurar os recursos humanos, não deve permitir. Não é? Porque a gente sabe, pode até existir, mas nós estamos muito criteriosos com isso. Não é? Eu acredito ainda, Arnaldo, que a gente deve ter aí umas 10 mil férias para conceder de passivo. É um volume absurdo. Não é? Até agora nós já gastamos 35 milhões, 35 não, 30 milhões, não é? Só pagando passivo de férias. Não é? E o mais importante, nós estamos preparando todas as secretarias para planejar férias anual, que é o correto. Não é? Então, uma pessoa poder se programar, não é? Então, cada secretaria, isso se fica só por conta da administração, pesa, porque nós somos 14.200 servidores. Mas se cada gestor e se cada grupo de servidores coordena isso na sua secretaria, fica fácil para todo mundo e fica correto, porque é justo. É adequado. A férias não é só um direito. A férias é um dever. A férias contribui, é um direito trabalhista que contribui para a integridade, né, da pessoa humana, né, no momento que ela produz. Né, porque a gente se cansa, né, a gente trabalha muito. Né? Então, a gente não faz nada por picardia. Antes reclamavam muito comigo porque não estava recebendo férias. Agora, se muitas vezes, reclama, pô, Wagner, mas eu não queria tirar férias agora. E eu tenho que dizer aqui que a gente, nós que somos gestores, o tempo todo, nós somos supervisionados pelo Tribunal de Contas. Eu não posso, como gestor, permitir que alguém próximo de se aposentar esteja com 5 férias vencidas, porque isso vai significar o quê? Um passivo. Esse passivo ele terá que ser pago na rescisão. E ele terá que ser pago dobrado. Então, nós estamos muito atentos. Isso aconteceu demais. Mas o mais importante não é só o prejuízo para o município, é o prejuízo para o servidor. É lógico que nós não vamos consertar tudo da noite para o dia. Não é? Nós vamos fazer com diálogo e nós vamos fazer sem quebrar a assistência, que é o outro lado da ponta, principalmente na saúde.
né? Então, é algo assim que a gente está se dedicando muito e a gente tem contado muito com a colaboração dos servidores, né, para nos ajudar a organizar as férias. Isso vai dar segurança para todos, não é? E mais saúde também na execução do trabalho. A pandemia nos adoeceu todo mundo, né? Eu acho que todos nós ficamos um pouco mais envelhecidos, né, com a pandemia. Então, agora a gente tem que cuidar da saúde também, né? E a saúde significa também um descanso. Não, e você tem, desculpa, Arnaldo, não só para observar uma coisa, na lei, na CLT, você tem uma irregularidade aí, acima de 2 férias não é permitido. Sim. Você tem mais do que isso, você está... Quando você está no serviço público, aí você tem, não sei se tem mudança. A assistência, ela impera. Então, muitas vezes, a gente quer cumprir tudo, não consegue, porque você não pode causar desassistência. É compreensível, não estamos aqui de forma alguma fazendo mau juízo de quem quer que seja, não é essa a linha. É reconhecer que, por outro lado, também um trabalhador precisa, tem direito a esse descanso. E nos organizar e nos planejar. O desejável, Arnaldo, é que todos os servidores, quando iniciasse um ano, ele já tivesse programado qual o mês de suas férias. Não é? É isso que eu estimulo a cada servidor estar conversando com o seu coordenador, com o seu secretário, para ir se organizando, não é? E acertando para trás. Porque a gente está falando de férias, mas um outro passivo violentíssimo são as rescisões. Absurdo, porque muitas rescisões, eu estou falando de 4 rescisões distintas. Eu estou falando das rescisões dos servidores públicos aposentados, que não eram pagas desde 2017. Eu estou falando das rescisões de DAS, que nem dos 2 governos anteriores não foram pagos. Eu estou falando das rescisões dos PSS, que são os contratos de processos seletivos públicos, e estou falando das rescisões de funcionários, servidores públicos que pedem exonerações. É um volume absurdo. Eu, de janeiro até agora, com a nossa equipe, fizemos um trabalho. O prefeito Vladimir é muito preocupado com isso, ele vem nos pedindo todo esforço para zerar, porque como é que você vai olhar para frente se está com o passado todo comprometido? Porque esses passados de rescisões que não são resolvidos, eles vão virar processos administrativos, como processos administrativos vão sobrecarregar a nossa procuradoria, e muitas vezes o valor vai passar, né, do valor permitido por lei, e vai para a precatória, que traz outro tipo de problema. Não é? Então, assim, é um trabalho monumental. Para você ter uma ideia, até agora, de janeiro até agora, nós pagamos 3.500 rescisões, Arnaldo. É muito. Não é? A minha equipe me informa que ainda existem 1.700 rescisões para serem pagas. Não dá para fazer gestão séria se a gente não corrige esses desvios, porque eles vão, no quantitativo, no atacado, eles vão se tornar um problemão, porque eles vão paralisando a gente na capacidade de nós operarmos o futuro. Não é? Então, é uma questão que nos é muito importante. A minha expectativa até o final do ano, a gente zerar também esses passivos. É lógico que não adianta zerar o passivo e permitir que ele aconteça em 2022. Então, o que nós fizemos? As nossas rescisões hoje já são sistêmicas. Então, se um colega se aposenta até o dia 10 do mês, eu já consigo pagar a rescisão dele no mês sequente. Se ele se aposenta entre o dia 10 e o dia 30, ele recebe no mês subsequente. Então, o que nós, a administração, estamos fazendo? Estamos corrigindo dentro da competência do ano de 2023, de 2022, e estamos vindo corrigindo de 2017, até encontrar com 2022. Mas não tem sentido pagar rescisões devidas de um governo e as nossas mesmo não ficarmos devendo. Uhum. Não é? Então, esse trabalho de organização a administração tem que fazer. É o dever de casa, e aqui eu tenho que agradecer demais ao prefeito Vladimir,
que tem sido muito sensível, né? Às vezes o prefeito é muito durão do ponto de vista de segurar, né, as despesas no sentido do cumprimento da responsabilidade fiscal, mas ele não tem medido esforços para resolver essa dívida histórica, não é, que a gente tem com esses direitos trabalhistas. Vainer, a gente falou aqui sobre a questão do Vale Alimentação, só rapidamente, só uma dúvida que eu não perguntei e eu não vi a lei, aí é um erro meu. Contratado sob regime de processo seletivo, tem algum direito a esse benefício também? O processo seletivo me parece que não. Só o servidor efetivo mesmo? Por que não? Porque, na verdade, o que regula o processo seletivo é o contrato assinado por eles. É diferente dos servidores, né? A política de benefícios não é extensiva. Agora, eu queria passar um pouquinho para outros benefícios que foram cobrados pelos servidores, sobretudo, também. Adequação de categorias e letras no plano de cargos e salários, questão de reajuste, são outras pautas que fizeram parte dessa negociação toda. Perfeito. E que acabou ficando um pouquinho para frente. Esse para frente é quando, nos dois pontos, tanto a adequação ao plano de cargos, há possibilidade disso acontecer. Alguém comentou aqui, agora peço até desculpa ao ouvinte, que eu não lembro quem foi, que seria em agosto que aconteceria essa progressão. Foi o Carlos Rego também? Nós fizemos uma conversa com o CEP e também com o Ciprozep, que nós até agosto estaríamos pagando o passivo, né? Nós vamos continuar pagando o passivo, né? Nós ainda temos um volume de pessoas para pagar e já tivemos a primeira reunião no mês de agosto com o CEP, com o Ciprozep e teremos ainda na próxima semana com o CIMEC. E o que está na pauta é a ativação do plano de carreira. De novo, é a mesma lógica. Primeiro a gente ativa, a gente reconhece e já foi feito o estudo de impacto financeiro do que significa a dívida para trás. Quantas letras nós devemos aos servidores do momento que deixou-se de fazer a avaliação. Em que momento é esse? Só para... 2000, me parece que a última foi 2016. Então, os servidores que têm mais letras, têm 3 ou 4 letras. 4 letras, muito poucos. Uma boa parte, 3 letras, um outro grupo, 2 letras, e um grupo tem letra nenhuma, porque entrou agora recentemente, né? Isso foi feito um levantamento e chegamos, então, ao valor. Nós vamos ativar o plano. A primeira reunião foi para definirmos o formulário de avaliação, né? Foi para fazermos uma troca. Os sindicatos tiveram uma semana para poder apresentar propostas, se tem alguma proposta de alteração. Não há tempo a perder. Então, não dá para poder saltar uma avaliação que vai valer para 14.200 servidores e daqui a pouco ter gente ainda discutindo formulário. Depois que soltou o formulário, né, então há um trabalho de construção desse formulário. O prazo está terminando essa semana, né, os sindicatos vão se manifestarem e, a partir daí, a equipe de sistema, porque também não dá mais para fazer no papel. A última foi feita no papel. Você manda formulário de avaliação para 276 escolas, até chegar formulário. É um problemão, não é? Então, nós faremos ela sistêmica com o objetivo de dar mais confiabilidade e também celeridade. Também não há que se falar para trás se a gente não bota o trem no trilho, porque geralmente o sindicato chega para mim e diz, por que você não resolve para trás e depois você vai para frente? Não, porque é trabalhoso, nós não podemos gerar mais uma competência para trás. Eu não posso mais, eu preciso soltar a avaliação, ela vai valer para frente, e preciso usar a lei para corrigir aquelas que não foram dadas. O que eu posso assegurar aos servidores é que a gente vai estar concluindo esse trabalho no início de setembro. Provavelmente o senhor prefeito vai receber os sindicatos para anunciar a nova avaliação. Ela será feita com todo o município e, neste momento, então, a gente vai negociar como a gente vai resolver o para trás, que a lei fala que pode ser automática. Mas não há sentido de corrigir para trás, tornando a próxima também automática. Por quê? Porque a avaliação precisa ser feita. A concessão das letrinhas está vinculada ao cumprimento da lei, que é a avaliação. Então, a secretaria vai fazer os dois movimentos e o prefeito tem nos orientado e eu acredito que nos próximos dias aí de setembro, né, a gente vai estar conversando para finalizar
esse trabalho conjunto. Reajuste. Existe uma cobrança e ela é justa por parte dos servidores, porque todos nós sabemos que a inflação está aí, está levando boa parte do nosso salário, sobretudo o servidor que está aí desde 2016 sem um reajuste salarial. Por outro lado, existem as responsabilidades do próprio governo, que é inerente ao governo, independentemente de quem esteja à frente dele, como cumprimento de limite de gasto com o pessoal, por exemplo. Qual a realidade de Campos para 2000? Acho que 2022 já não dá mais para a gente falar, não sei, faço a pergunta, se ainda há a possibilidade de se falar em 2022. Se não, pelo menos para 2023, qual o planejamento de Campos nessa questão? Desde o primeiro momento, né, que a gente recebeu o sindicato, nós sinalizamos que não havia como falarmos em reajuste no ano de 2022. Em nenhum momento isso deixou de ser claramente colocado pela Secretaria de Administração, naturalmente com auxílio da Secretaria de Controle e a Secretaria de Fazenda, porque isso envolve duas rubricas fundamentais. Uma rubrica do royalty e outra rubrica do recursos próprios. É preciso entender que numa série histórica de um ano, a Prefeitura ainda gasta 200 milhões do royalty para bancar a folha, o que dá em torno de 20%, 21% de dinheiro dos royalties. Por outro lado, é preciso também entender que o prefeito assinou um termo de ajuste de gestão com o TCE, em se comprometendo em zerar a utilização dos royalties até o ano de 2025. Né? Então, 24. Então, o que acontece? A responsabilidade fiscal, ela está nisso. Eu sou uma pessoa muito otimista. Não é? Eu acho que não é minha praia, não é? Aí é mais a fazenda, é o controle, mas eu tenho a percepção que todo o esforço do governo, o prefeito faz um esforço muito grande para ativar a economia. Não é? E você ativa a economia no momento pós-pandêmico, injetando na construção civil, em obras, e a economia vai voltando. Então, assim, a gente tem que trabalhar com uma perspectiva, Arnaldo, de que as receitas próprias vão crescer. Não é? Mas eu confesso para você que hoje, assim, eu sou muito conservador do ponto de vista de anunciar qualquer tipo de questão e criar uma falsa expectativa. A administração não pode atuar assim, ela precisa realmente cumprir o papel dela, do crédito no sentido da informação correta. Hoje eu não tenho uma avaliação das receitas de Campos, não é, para poder fazer qualquer colocação. Acho que no momento adequado, quando os sindicatos vão estar com o prefeito, não é, isso vai estar sendo colocado, não é, de maneira assim, o que nós fizemos? Que eu acho importante dizer aqui. Nós efetivamente chamamos um grupo de profissionais da Universidade Federal Fluminense para fazer um estudo para a gente sobre perdas. Aliás, um estudo muito sério. Né? Ou seja, nós não é que não tínhamos condição internamente de fazer. Tínhamos. Mas a gente quis, inclusive, um estudo mais acadêmico. Né? Esse trabalho ele foi feito. Né? Agora, tudo vai depender muito da evolução das receitas próprias nossas. Né? Essa é a resposta que eu posso dar. Né? Então, Para este ano, em nenhum momento nós deixamos de dizer que não teríamos condição de fazê-lo. Tanto é que a negociação com o Ciprozep foi longa, porque foi se discutindo as outras pautas. A pauta do Ciprozep comigo inicial era o reajuste. À medida em que não era possível conceder o reajuste, ela foi a 27 itens. Porque aí, para mim, está sendo, inclusive, um roteiro, porque são problemas. Vou dar uma coisa simples aqui, né? E os colegas de enfermagem, por exemplo, sabem disso, mas eu tenho uma pauta lá que os técnicos de enfermagem, de saúde da família, necessariamente por lei tem que ser 40 horas, houve uma lei aí para trás que baixou para 30. Uhum. Né? Isso envolve, me parece, que menos de 20 servidores públicos.
eles estão com 30, tem que fazer 40 e o município está pagando 10 horas extra. Então, isso não tem sentido, porque um profissional que é 40 horas é igual no magistério. Ele vai receber, se ele é 35 horas. Se é 20 horas, ele vai receber 20 horas. Então, é uma pauta simples, mas vai pressupor o quê? Uma lei. Não é? E num cenário como esse, às vezes conturbado, mas a gente está encarando isso. Mas esse é um ponto. Eu vou dar um exemplo. Estão discutindo comigo, já discutiram há 10, 15 anos aí, os ASGs do HGG, são os auxiliares de serviços gerais. Então, lá atrás, um grupo de servidores do mesmo concurso, do mesmo nível, tiveram um aumento, eles não tiveram. Então, nós estamos estudando isso para corrigir essa distorção. Não é? Então, tudo que se fala de reajuste, por outro lado, ser atropelado com os pisos salariais. Eu acabei de ser informado ontem que o Congresso aprovou o piso salarial de fisioterapeutas. Há poucos dias atrás foi de enfermagem. Nós tivemos, no início do ano, o piso dos professores e, em seguida, os agentes de endemia. Mas esses dois têm rubrica federal. Então, você sabe de onde vai pagar. A gestão pública não inventa dinheiro. Né? E tudo que se fala de reajuste, a gente tem essa clareza de conversar, de dialogar. Não, Wagner, porque, na verdade, se você olhar com os olhos do servidor, e eu te conheço bem, eu sei como é que você trabalha, você está em campo, né? Você trata aí os servidores como colegas, porque eu sei que você trabalha em campo, visitando, conversando, entendendo como é que é, e até porque é o seu know-how, são 34 anos de RH, né? Mas para a gente que está aqui do outro lado do balcão, e aí eu me coloco como um servidor, e é o que a gente ouve também. Ah, mas Cláudio, e aí eu transfiro para o Wagner. Ah, mas Wagner, a prefeitura está recebendo royalties, batendo inclusive recorde de recebimentos anteriores. Em 2020 teve participação especial que foi zerada, né? E esse ano nós temos aí participações especiais, inclusive recorde, até comparados a anos anteriores. Então, como é que você justifica isso, se ainda é possível usar um percentual aí desses royalties para essa folha? Deixa eu lhe dizer, é verdade o que você está dizendo. Então, primeiro, a gente admite que há uma perda salarial e que ela precisa efetivamente ser reajustada. Esse estudo está feito. O que existe concomitantemente é que, além de toda esta perda salarial, o município foi sucateado. Então, todo mundo acha que a administração só cuida da folha de pagamento. Mas vou dar um exemplo aqui, nós cuidamos do transporte. Você tem serviços, porque é o servidor para servir a população. A assistência ela precisa ser garantida. E a assistência, para ser garantida, você precisa efetivamente oferecer condições de trabalho ao servidor. Então, nós temos uma frota de 300 carros, Arnaldo, para fazer o serviço chegar à ponta. Ambulâncias, carros de serviços. Ora, dos 300 carros que nós recebemos, 280 estavam sem condição de uso. Então, nós demoramos praticamente um ano para iniciar os processos licitatórios, criamos um programa efetivamente de renovação de frota. Por quê? Porque o servidor precisa efetivamente de transporte para prestar o serviço. Como o SIDAC está lá comigo, não é? O parque todo tecnológico da Prefeitura de Quanto obsoleto, inclusive a folha, a licitação, não é? Os computadores é de 2015. Você não tem como fazer o seu serviço sem ter computador. Estou falando de duas coisas aqui para falar de várias. Você não tem como na saúde prestar um serviço se você não tem insumo. Você não tem na educação como efetivamente prestar um serviço se também você não tem insumos. Agricultura... Você fazer essa articulação toda e ser responsável é um esforço diário, que eu chamo de responsabilidade fiscal. Gastar o dinheiro que você tem. E hoje, não é só com o servidor público, não. Há uma preocupação imensa do município de honrar os compromissos com seus fornecedores, Arnaldo.
Não é? Porque você botar um produto para servir a população, um insumo, e também ficar procrastinando pagamento, não é? Você perde o crédito. Eu lembro quando eu iniciei como secretário, eu tinha muita dificuldade, as licitações estavam dando tudo deserta. Eu tinha dificuldade, Arnaldo, até de conseguir cotação de preço, porque se tratava da prefeitura e ninguém queria cotar preço para a prefeitura porque tinha uma experiência de que não receberia. Isso, graças a Deus, está virando coisa do passado. Então, existe realmente uma linha muito séria de responsabilidade fiscal. De forma alguma, minimizando o estado de consciência do que precisa ser resgatado, seja na valorização do servidor, com a correção dos seus salários, seja na dotação de condições de trabalho. Todos os prédios destruídos, todos, inclusive a sede da prefeitura. Não é? Inclusive, a sede da prefeitura sempre ficou a cargo do gabinete do prefeito. Quando o prefeito Vladimir pediu para trabalhar a reforma, ele pediu, Wagner, eu gostaria que ficasse com a Secretaria de Administração. Primeira vez que eu, na transição, fui ao SESEC foi no dia 29 de dezembro de 2020. Né? E fiquei muito penalizado, muito chateado de entrar naquele prédio. Então, nós estamos há 1 ano e estamos fazendo com calma a reforma. Mas não é só nele, não. É em todas as escolas. Não é? Então, quando você coloca e me dá a oportunidade, quando diz assim, olha, Wagner, tem royalty. Eu falei, tem royalty, mas tem muita coisa para ser feita também. E essas coisas que estão sendo feitas é também para o servidor público. Vou dar um exemplo para você. Essa semana aqui em Campos, nós estamos com um grupo fazendo um curso da nova lei de licitação, e, além desse curso, um grupo de psicólogos fizeram um encontro que eu tive a oportunidade de abrir no Teatro de Bolso, também um workshop. Então, é outra coisa. Ninguém dá o que não tem. Então, a prefeitura ela tem que dotar o servidor de programas de qualificação e treinamento. Então, é um conjunto da obra que está totalmente assim, na contramão, porque há passivo, há débito. Então, nós reconhecemos que existe, sim, a perda salarial e eu tenho certeza que nós vamos avançar e nós vamos corrigir isso. Mas a gente precisa corrigir também tudo aquilo que impede ainda do cidadão ter um bom serviço. A assistência. E muitas vezes isso acontece porque nossos prédios, veja a reforma do HGG, inclusive estarei lá hoje, voltando às salas de aula, que eu vou abrir o programa de treinamento, vou dar um curso sobre atendimento e humanização do atendimento, né, lá no HGG, né, para a equipe de frente, mas veja também no Ferreira Machado, não é o que está acontecendo no Ferreira Machado. Então, assim, sou extremamente consciente, né, desta perda dos salários para a inflação, da dívida que a prefeitura tem de não ter reajustado antes. Né? O prefeito é extremamente sensível, né? E eu tenho certeza que a gente vai encontrar o caminho, mas vai ser um caminho de responsabilidade. Então, porque depois que você assume o compromisso, você tem que cumprir. O dinheiro não pode faltar, o pagamento não pode atrasar. E o prefeito o tempo todo diz isso, não é? Porque a gente não quer que isso aconteça. Não é? Então, a dificuldade ela também está muito associada a isso, à responsabilidade fiscal. Wagner, falar em pagamento, tem possibilidade da Folha voltar para o mês trabalhado, que era uma expectativa para o governo Vladimir? Olha, a gente trabalha sim com essa possibilidade. O que nós estamos ajustando é fluxo de caixa. Né? Então, assim, é preciso lembrar que lá atrás, quando nós assumimos, no dia 4 de janeiro, que foi o primeiro dia útil, foi uma segunda-feira, me parece, né? Nós encontramos 2,5 milhões na conta. Né, com 80 milhões e pouco de folha para pagar e o 13º atrasado.
E mais, a maior dificuldade de saber o cronograma de entrada de dinheiro no fluxo da Secretaria de Fazenda. Então, por quê? Porque nós tínhamos problemas com sistemas. Nós demoramos 6 meses para estruturar isso. Os 6 meses, nós tivemos a ajuda do governador, Cláudio Castro, para a gente, com um recurso, poder começar a acertar a vida do servidor. A economia era fruto de uma situação atípica da pandemia, então você também não tinha segurança sobre o crescimento das receitas. Então, este ano é que, efetivamente, a gente começa a ter um consolidado mais consistente, mais seguro, né? Eu tenho certeza que logo que a gente conseguir resolver e não gerar expectativa correndo risco, eu tenho certeza, é uma linha do nosso governo histórica, não é? Que a gente, na oportunidade que redirecionar o fluxo, a gente está conseguindo cumprir essa meta. Agora uma dúvida aqui, já que a gente falou de datas de pagamento. Pagamento de setembro, 5º dia útil, dia 7. Vai ser antecipado ou vai ser depois do dia 7? Eu acredito que dia 6, né? Eu acho, é uma linha de trabalho nossa. A Secretaria de Administração, todo mundo sabe que faz um esforço imenso no processamento de folha. É preciso entender que lá dentro da Secretaria nós recebemos as informações de todas as secretarias. Como eu disse, são 14.200 servidores ativos. Nós também somos responsáveis pela folha dos inativos, são 4.800 inativos, e conciliamos as informações dos prestadores de serviço, em torno de 7.500. Aposentados e pensionistas, um bom gancho agora. A gente falou sobre benefícios, sobre cartão alimentação, e há uma cobrança muito forte de que isso se estenda aos aposentados e pensionistas também. Acompanho sempre a sessão da Câmara e vejo lá divergências. Às vezes, por exemplo, o vereador que é da base, inclusive, Cabo Alocimar, fala que está consultando o TCE para saber a possibilidade de se estender ou não. Aí o sindicato levanta e diz que tem ali já um entendimento pacífico do próprio Tribunal de Contas de que poderia, sim, ser estendido ao tribunal. Houve uma redução de servidores nas sessões, não tem mais aquela mobilização gigantesca, porque avançou a pauta, mas ainda tem um grupo que vai a algumas sessões e fica cobrando a questão do aposentado. O que a gente pode passar para esse público específico, aposentado e pensionista? Há possibilidade de algum entendimento da Prefeitura fazer esse aporte para o Previcampus e o Previcampus pagar algum tipo de benefício? Não existe essa possibilidade ou ainda está em estudo? Não é que esteja em estudo, porque o estudo efetivamente apontou para não. Não é possível em função... a lei do recurso da Previdência é muito clara, você só pode custear o benefício, que é ou a pensão ou a aposentadoria. Lá atrás, houve efetivamente uma lei municipal que concedeu o benefício, né, usando um recurso de complementação. Né? Mesmo a complementação, ela não pode ser usada a título de uma compensação futura. Como ou se o município estivesse pagando a Previdência, algo que não tivesse pago para trás, ou pagando para frente, de maneira que isso fosse compensado para trás no futuro. Porque, de novo, você estaria não cumprindo a lei, que você não pode usar o dinheiro que não seja para pagar a aposentadoria ou a pensão. Bom, a forma como foi feita foi julgada inconstitucional, caiu e teve que tirar. O que ocorre na cabeça do prefeito e nossa é que nós não podemos correr esse risco de ceder a uma pressão de natureza política, fazer uma concessão e depois vir de novo, efetivamente, uma decisão judicial com algum tipo de recurso pelo MP, quem quer que seja, né? E o órgão controlador determinar que retire o benefício, como aconteceu. Naquela decisão do acórdão lá atrás, ficou uma dúvida se poderia fazer isso com dinheiro do RAID. Então, o que foi feito? De fato, o vereador Lancimar fez uma consulta, mas são aquelas coisas da área pública, né? Quando é que o TCE aceita uma consulta?
porque, na verdade, foi feita uma consulta e o TCE mandou arquivar a consulta. Porque, na verdade, o TCE coloca que ele não é um órgão de assessoria jurídica do município, compete ao município. Então, nós estudamos muito como nós íamos fazer essa consulta. A Secretaria de Administração, assessorada pela Procuradoria, nós fizemos a consulta ao TCE, aquilo que a gente estava falando antes. Agora vem uma decisão que vai dar a tranquilidade, né, para efetivamente a gente agir. Não é? Porque a responsabilidade é muito grande quando você cria qualquer benefício, ou quando você retoma qualquer benefício, a constitucionalidade dele tem que ser muito clara. Não é? Porque é muito triste, efetivamente, você depois ter cumprido decisões judiciais, fazendo uma retirada do benefício. Então, é aquilo que a gente diz assim, mas se existe uma sentença, o sindicato me mandou essa é uma sentença individual. Né? Ora, isso é nós chamamos isso de hermenêutica, há uma interpretação jurídica por parte daquele magistrado, que eu todo dia recebo oficial de justiça para cumprir alguma decisão judicial, manda eu chamar concursado de 10 anos atrás, daí a pouco chega uma outra sentença judicial de um colegiado maior, de uma segunda instância, mandando eu desfazer, eu não posso estender de ofício, né, o cumprimento de uma decisão de 1 para 4.200. No fundo, todo mundo sabe disso, o sindicato sabe disso, né? A gente tem essa clareza. Agora, volto a dizer, a sensibilidade nossa com a questão é muito grande. O reconhecimento nosso de que o aposentado está numa situação crítica, né? Seja por conta dos valores de remuneração, seja por conta do encarecimento da economia, não é? Só não vê quem não quer. Não é? A gente é sensível, mas a gente quer fazer a coisa com toda a segurança. Acredito, Arnaldo, que esta manifestação, nós conseguimos a nossa consulta ser acolhida pelo TCE. Nós estudamos 30 acórdãos do TCE que eles negaram a consulta, eles não quiseram nem olhou. Porque são prefeituras que fizeram consultas, no fundo, pedindo quase que um parecer jurídico. Consulta não é para isso. Quem tem que dar parecer jurídico é a Procuradoria. Então, graças a Deus, a consulta foi aceita. Acho que, pelo que eu estou acompanhando, está na fase final. Eu acredito que o relator, o conselheiro, deve levar a plenária e a gente deve ter aí uma resposta nos 15, próximos 20 dias. Tá? Interessante. Interessante, vamos acompanhar o TCE. Né? Nesse período todo mundo só olha para o TSE e para o TRE, é bom a gente olhar para o TCE posso também. Depois até lhe enviar, acho muito importante lhe enviar para que você, que recebe tantos contatos de aposentados, possa lhe passar o processo, o número, para que todos acompanhem. Eu acompanho o TCE diariamente. Né? Todos os processos estão lá. Esse processo está em nome nosso, né, da Secretaria de Administração, eu assinei junto com o doutor Roberto, não é? De maneira que a gente, e eu vou ser bem sincero, eu torço muito para que o TCE nos atenda. Vai, né? Eu sei que se deixar a gente vai até umas 11 horas, né? Vai lá, aproveita a presença do homem aí. 9 horas e 1 minuto. Eu tenho mais 2 pautas para tratar. Se não tiver mais algum assunto, pode ficar à vontade. Uma delas é de foro pessoal. Eu acho que é a oportunidade de você falar, que é muito explorado na questão política, o fato de você acumular a questão do RH da Fundação Benedito Pereira Nunes, não é isso? Sim. E o fato de ser secretário de administração. Qual a sua versão em relação a isso? Como você se coloca em relação aos questionamentos jurídicos e também a exploração política em relação a esse fato? Bem, eu penso assim que nós que somos agentes políticos, nós temos sempre que dar satisfação. Até lhe agradeço essa oportunidade de estar falando. Jamais faria qualquer coisa à margem da lei. Quem me conhece sabe de minha seriedade. Essa não é a primeira vez que eu sou questionado, já fui como secretário de Rosinha
3 outras vezes, respondi inquéritos sobre isso, graças a Deus, com 3 promotores distintos, os inquéritos efetivamente arquivados, porque, na verdade, eu não tenho vínculo público que não de secretário, né? Eu estou secretário, eu não sou servidor estatutário. A minha carreira toda, dos 34 anos de serviço meu, está na iniciativa privada como seletista. São regimes distintos. Não há vedação a acúmulo de um exercício distinto do outro, do seletista, né, com a minha condição no momento de vínculo público como DAS-1 que eu sou. Né? Há um questionamento sobre a parte de conflito de interesse por conta da instituição que eu atuo, o que também, no nosso entendimento, não há vedação, embora a Fundação Benedito Pereira Nunes tenha efetivamente convênio com a Prefeitura, tenha mais de 20 anos, portanto, anterior a mim, o convênio de contratualização, mas eu nunca fui signatário, porque assim, eu, embora seja diretor de recursos humanos, eu sou um executivo, eu sou um funcionário com carteira assinada, né, da Fundação, e não respondo, não tenho assento na diretoria da Fundação, porque esses cargos da Fundação são cargos eletivos, para mandatos de 4 anos. Né? Então, quando termina o mandato, entra um outro grupo de diretores. Eu não participo desse colegiado, eu sou um diretor que cuida da parte de departamento pessoal, da parte de seleção de pessoas. Portanto, nesse quesito, salvo o melhor juízo, né, efetivamente, e o melhor juízo terá do TCE. Né, é uma questão que precisa ser esclarecida. Nesse quesito, o TCE efetivamente solicitou que eu comprovasse através dos contratos da Prefeitura, a gente vai fazer defesa nossa, mostrando que em nenhum momento fui signatário, né? E, no segunda questão, a compatibilidade de horários. Né? Então, é preciso que se diga que a vida toda eu fui diretor. Né? Quando eu fui para a Fundação, fui para a Fundação para participar da abertura do hospital Escola Álvaro Alvim na internação, no ano de 96. Completei 25 anos como funcionário e consultor. 10 anos eu trabalhei com o Dr. Marcou para abrir o hospital na internação. E, ao final de 2006, o Dr. Jair Araújo me convidou para ser o diretor. Tive que cancelar o contrato da WTC, que era a minha empresa, e me tornei, então, diretor executivo de carteira assinada com a Fundação. Portanto, 25 anos, fez em novembro do ano passado. Né? Faço com o maior prazer, efetivamente criei todas as equipes, né, que eram necessárias, tenho uma belíssima equipe. A CLT me assegura a condição de atuar como diretor sem o cumprimento de jornada, né? E não teria condição lá atrás de aceitar o cargo de diretor se não fosse assim, porque eu sempre fui um homem polivalente. Quem me conhece sabe que eu fui professor da Faculdade de Filosofia, professor da Faculdade de Direito, concomitantemente consultor do Grupo Ronsetti. Eu ajudei Marcou a implantar a Unimed de Campos. Então, eu tenho uma história dentro da minha linha da polivalência, né? E faço com muita seriedade. Agora, de toda forma, não tenho interesse nenhum, estou sendo questionado. O TCE, que é o órgão adequado, vai dar a decisão. Eu estou tendo a oportunidade de complementar a minha defesa e vamos aguardar aí, efetivamente, a decisão do TCE. Estou muito tranquilo e estou trabalhando muito, viu, Arnaldo? Aqueles que efetivamente querem tirar do foco, eu gostaria de dizer sim, que eu continuo firme naquilo que eu sempre fiz. Eu trabalho 14 horas por dia. Né? Tenho uma assessoria muito competente que me ajuda demais, tanto na Faculdade de Medicina, no Hospital Escola, que são a Fundação Benedito Pereira Nunes, quanto na Prefeitura de Campos. Então, essas duas equipes são, na verdade, a extensão mais concreta de minha colaboração e, ao mesmo tempo, quem mais me ajuda para que esta colaboração se efetive. Não me descuido
de nenhuma de minhas atividades. Né? Tento fazê-las com o maior zelo e com a maior seriedade. Agora, vamos aguardar o TCE. Vaine, para concluir da minha parte, embora a gente poderia ficar aqui até meio-dia, porque tem assunto, né? Mas para concluir, eu queria falar com você um assunto que a gente abordou aqui com outros secretários. E, por exemplo, o Levino da Guarda foi muito claro em falar que era necessário. Agora, tem outros secretários também falando sobre a necessidade de concurso público no município. E aí a gente volta àquela questão lá de trás, da questão do cálculo, se excede ou não a folha de pagamento. E aí, se a gente for entrar nesse mérito, só esse mérito é outro programa, né, Nogueira? Aí, o que acontece? Eu queria saber de você o seguinte: há possibilidade, pela parte da administração, da Prefeitura de Campos, abrir concurso público no próximo ano? Porque, por exemplo, na educação nós temos um processo seletivo que chamou mais de 1.000 candidatos. Ou seja, aparentemente tem vaga real na rede. Né? Falando de fora, aparentemente tem vaga real. Há possibilidade de concurso, e se há essa possibilidade, quais são as áreas prioritárias para concurso público na Prefeitura de Campos? Tá. Então, veja assim, quando eu assumi, eu era muito preconceituoso com isso, porque quando eu cheguei, eram mais de quase 15 mil servidores, eu achava que era gente demais. Veio o recadastramento, né, que foi geral e que a gente demorou um ano, e ali eu comecei a perceber que tinha cargos que efetivamente estavam chegando ao final a uma geração. Por exemplo, fiscal de renda. Né, ficou claro isso. Em seguida, dentro do trabalho de organização da Secretaria de Administração, tornamos público lotação e sublotação dos 14.200 servidores. Uma trabalheira. Hoje todo mundo, todos os professores, a folha de pagamento sabe que ele está na educação ou pode estar na Fundação Municipal de Infância, por exemplo, né? Mas sabe que ele está lá na escola, lá em Travessão. Lá a folha retrata isso. Nós conseguimos acompanhar o centro de custo, criar o controle social sobre as lotações, que isso é muito importante que se diga, e mais importante, percebermos, de novo, essa situação daquelas categorias específicas, ou que tem gente de mais, ou que tem gente de menos. Então, digo a você com muita segurança sobre a necessidade. Existem vários cargos que nós precisamos olhar com atenção e fazermos o concurso público, principalmente esses cargos de Estado. Não vou entrar especificamente no caso da educação, que você coloca, porque existem carreiras lá dentro que, com o próprio advento da pandemia, há uma oscilação que a gente ainda não tem certeza, o que dificulta a questão, por exemplo, mediadores e cuidadores, que era uma figura que quase não tínhamos. Uhum. Então, hoje, assim, nós temos realmente um volume de portadores de necessidades especiais que requer mais cuidado e que o professor só não dá conta, e nós estamos acabando. O processo seletivo foi necessário, emergencialmente, para até que a gente, na série histórica, consiga entender até onde isso vai, né? Até a quantidade que nós precisamos. Mas tem áreas, por exemplo, como eu já disse, fiscal de renda, a guarda municipal, né? O prefeito está consciente que a guarda nossa, o último concurso, me parece que foi 2005, é uma guarda com a faixa etária, e o problema todo é que está chegando a aposentadorias, aposenta todos de uma vez. Não é? Existe uma outra questão que eu não posso negar, não é? A questão previdenciária. É uma questão que nos preocupa bastante, chegar novos servidores para poder continuar contribuindo com a Previdência. Então, assim, nós estamos analisando tudo isso e acredito, sim, que para o ano 2023 a Prefeitura terá necessidade de fazer concurso. No momento adequado, o senhor prefeito, ele deve efetivamente ter acesso a esses números que nós estamos acabando de consolidar para tomar a decisão final de quando e que cargos fazer concurso público. Não é? Mas, como secretário de administração, eu me despido do preconceito. A Prefeitura de Campos não tem servidores demais. A Prefeitura de Campos é o maior município do estado do Rio de Janeiro e na prestação de serviço aos munícipes, na ponta ela tem que dar conta de uma extensão territorial absurda. Ao ter que dar conta dessa extensão
territorial absurda, ela tem que ter equipamentos funcionando e esses equipamentos pedem recursos humanos. Não é? Esta é a dificuldade que a Secretaria tem, de fazer uma boa lotação e dar conta de toda a necessidade da população. Não, são temas que a gente desenvolve aqui o raciocínio e que vai demandando outras perguntas ao Wagner, mas aí são 9h12 já. Vamos ficar com o compromisso aqui, amarrar aqui os caranguejos, como diz aquele Roberto Henrique, para a gente trazer o Wagner aí numa outra oportunidade. E é possível afirmar, Wagner, mais cedo, sobre aqueles dados que você falou, eu fiz as contas aqui, de que hoje 78% dos servidores da prefeitura recebem o benefício de alimentação. 78%. Aí faltou fazer desses 78, os 7 mil, dos 11.200, 7.400 que recebem. Mas vai dar aí um percentual parecido, quase 80% também. Bom, o que a gente espera sempre é isso, é que você passe para a gente as informações e principalmente aquilo que você interpreta, e o que você deixou claro aí é sobre a inflação que está corroendo o salário de todos nós, brasileiros, né? Diferente de tempos anteriores, até que se segurava ali uma falta de um reajuste ou equiparação, mas agora a coisa apertou muito, e o bom é que você tem consciência disso. Tá? Eu e o prefeito. Isso é melhor ainda, que aí você... pelo jeito que eu entendo sobre essa entrevista hoje, talvez não só a questão financeira impede, mas muito mais a burocrática. Por conta de outros entraves, você tem que gastar para colocar essas folhas de férias em dia, você tem outras burocracias para atender outras demandas, e aí você fica preso, e o reajuste talvez não saia também por conta dessas coisas. Eu queria sim agradecer a vocês, dizer como, né, eu acho que o melhor está por vir, é bíblico, né, sempre digo isso, né, eu vejo que a gente caminhou bastante, falta caminhar muito mais. A Secretaria, eu costumo dizer, Arnaldo, que a Secretaria de Administração, ela é como ela é uma proteção, ela é um muro de arrimo, né? Então ela cumpre um papel muito importante de dar segurança, né? É por isso que muitas vezes questões menores a gente não se envolve, porque a gente precisa sempre do crédito, porque quase sempre a gente está devendo, não é? Você paga uma coisa e descobre que está devendo outra. Então, assim, é preciso que haja esse respeito mútuo, e eu aqui quero agradecer, né, o Legislativo, que tem nos atendido nas leis, nas correções das disparidades, agradecer muito os sindicatos, porque não falta esse contato, e especialmente o servidor público. E não obstante todas as agruras, todas as dificuldades, toda a perda salarial, tudo, ele não deixa de prestar o serviço à população. Estou muito encantado, muito surpreso, de coração com a qualidade e competência dos nossos servidores públicos, não é? A minha secretaria, as outras que eu tenho feito várias visitas técnicas, tudo que eu posso fazer para ajudar os meus colegas, de me fazer presente, de dar uma palavra de estímulo e apoio. Então, assim, aos servidores, eu registro aqui o agradecimento imenso da administração para a consecução dos trabalhos aos nossos munícipes. Muito bem, Arnaldo. Nogueira, mais uma vez a gente vai ficar com o noticiário para o dia seguinte, porque a entrevista rende bastante. Sim. E tem assunto aí, Wagner. Depois sua equipe, vocês puderem olhar aí os comentários, tem outros questionamentos, caso queiram posicionar os ouvintes, que não deu tempo. Eu vou orientar a minha equipe para acessar todos, se vocês... Né, está disponível, sim, né? Fica disponível. Vai lá, então, assim, eu vou orientar a equipe a responder todos os servidores que fizeram contato ao longo, né, do programa. E também colocar-me mais uma vez à disposição daqueles que têm particularidades, né? Eu estou lá à disposição, eu digo na sexta-feira,
porque você sabe que eu sempre fui professor da sexta-feira. Eu fui contratado para ser professor, ninguém queria dar aula na sexta-feira. Sexta é horrível, então, né? Eu lecionei 23 anos na sexta-feira. Então, isso é meio enigmático para mim, né? Então, a sexta-feira, eu estou com o pique todo, não é, para poder ajudar os colegas. A gente tem um índice de resolutividade de 85% das sextas-feiras. Então, se você que é servidor, que às vezes tem alguma questão que não conseguiu resolver, não é, do ponto de vista da administração, da burocracia, da celeridade, eu estou me colocando à disposição na sexta-feira, é só agendar com a Thaís ou com a Carla, que é minha chefe de recepção, e a gente vai ter o maior prazer de tentar, né, dar a contribuição nossa. No mais, Nogueira, agradecer a todos os ouvintes, você, Beto, Wagner, pela entrevista super produtiva, e amanhã, a partir das 7h25, esses 25 minutos agora aí de propaganda eleitoral, então a partir das 7h25 a gente está de volta, se Deus quiser. E durante o dia a gente anuncia o entrevistado do Folha 1. Perfeito. Agradecer, Wagner, mais uma vez. Forte abraço, sucesso. A gente acompanha de perto aí esse trabalho que você faz, tanto na iniciativa privada, a gente sabe muito bem, né? Tempos de CDL, que a gente andou mais próximo também, a gente está sempre acompanhando. Enfim, da WTC, né? Muito bom. Bom, e tem sempre uma demanda que fica e a gente pode fazer nas próximas entrevistas. Sucesso e boa sorte sempre. Obrigado. Amanhã a gente volta às 7 horas, tem pesquisa nova divulgada aí, Arnaldo. Vai lá debulhar esses números. Tem hoje, só 89 páginas a pesquisa da... Hoje a Luísio reassume o comando das pesquisas. Que beleza pra você, hein? Genial. Mas Quest. eu já vi que a diferença também é de 12 pontos, né? De 12. 12 tá pontos mantendo... é uma estabilidade em relação ao número da semana passada. É o cenário que a gente pontuou lá no começo do programa, sabe, Nogueira? Invadindo um pouquinho aqui o espaço. Sim. É aquele cenário de estabilidade. E que acho que as próximas pesquisas, na próxima semana, elas podem pegar o impacto real da sabatina do Jornal Nacional e do debate da Band no domingo. Por enquanto, como as pesquisas aconteceram durante a sabatina e o debate, pega muito pouco esse impacto ainda, sem falar de já uma semana de propaganda eleitoral. As próximas vão pegar esse cenário. É a minha perspectiva. Incrível. Semana que vem eu acho que ele deve fazer um programa aqui sobre a análise dessas pesquisas. Incrível como Bolsonaro não reagiu com o Auxílio Brasil, né, cara? A gente tem um comentarista de política internacional marcado para sexta-feira, que é o Marcelo Lins, da Globo News, né? E o Marcelo, por videoconferência, vai participar com a gente na sexta. Deve analisar um pouquinho mais também, a gente deve entrar num pouquinho dessas entrevistas. Marcelo, a gente vai confirmar daqui a pouco, está pré-agendado para sexta, né? Mas confirmando daqui a pouco, já é um programa especial para falar sobre pesquisas também. Né? É um cenário que ele analisa lá junto à bancada da Globo News. Não, e essa coisa de pesquisa aí, de números e de corrida presidencial, o governador também saiu a nova ontem do IPEC, né? Cláudio Castro já registrado aqui no Jornal Folha da Manhã, está se distanciando, mantendo também essa distância. Tem ainda um número muito alto de indecisos no estado do Rio, né? Você tem aí hoje 26% para Cláudio Castro, 19% para o Freixo. Então, vamos aguardar para ver. E aqui essa de presidente, na estimulada, Bolsonaro em segundo com 32%, Lula em primeiro com 44%, mantendo essa distância de 12% que você falou. Bom, a todos muito obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã às 7h25 da manhã, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também de Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Pense bem. Eu vou votar contra.